do Coronel Godinho, do Centro de Inteligência do Exército, seguida da apresentação do professor Dr. Augusto Teixeira, da Universidade Federal da Paraíba. Teremos então um intervalo de 15 minutos. O segundo bloco desta mesa contará com a apresentação do professor Dr. Santo Teixeira, da ESEMI. Na sequência, teremos um debate de 20 minutos que será moderado pelo professor Dr. Breno Paulo Medeiros, da Escola de Comando Estadual do Exército. Solicitamos que todos que desejem participar do debate realizem suas perguntas neste momento. Os palestrantes convidados disporão de 30 minutos para suas apresentações. Informo também que os currículos dos participantes desta mesa encontram-se expostos na entrada desta sala. Convido os palestrantes e moderador a ocuparem seus lugares. Professor Breno, a palavra está com o senhor para a condução dos trabalhos desta mesa temática. Pessoal, bom dia. A nossa mesa hoje, ela vem de uma temática ampla, mas acho que é uma temática que já estamos todos familiarizados, a luta e os conflitos contemporâneos. A gente vê como um tema iminente, a gente tem visto agora em Gaza, a gente tem visto na Ucrânia, nós temos... E diante desse tema tão amplo e tão iminente, eu acho que a gente tem uma mesa hoje extremamente bem preparada para discutir isso. O Santos, o Augusto, também o Coronel Godinho, todos vocês já devem ter visto aí diferentes veículos midiáticos. E só para fazer uma breve apresentação dos currículos, qual é a ideia da estrutura agora dessa apresentação? Vou apresentar os currículos, a gente vai falar e depois a gente vai seguir uma rodada de perguntas. Dependendo do volume das perguntas, eu vou centralizar algumas, 2 ou 3 perguntas para os moderadores responder dos palestrantes. Diante disso, o Coronel Godinho vai falar agora. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações pelo IME, tá? Mestre em Segurança Cibernética pela Universidade de Brasília e com especialização em Inteligência Artificial e Big Data. Atualmente, ele está fazendo o doutorado dele no programa de doutoramento em Ciências da Computação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, razão pela qual ele não pôde estar aqui conosco presencialmente. Tá bom? Boa tarde, doutor Breno. Boa tarde, doutor Sandro. Boa tarde, doutor Augusto. É um prazer poder participar de uma mesa tão seleta. Eu e o Sandro já estamos há algum tempo já sempre participando dos fóruns de discussão, seja na ESEMI, seja no IME. Então, acho que já é a terceira ou quarta oportunidade que temos essa participação, essa colaboração na mesma mesa. Nas últimas conversas que tivemos, eu fiz uma abordagem muito específica para a forma como a IA ela realmente estava sendo aplicada, né? Busquei um estado da arte para cada um dos sistemas que nós temos conhecimento, né? Dos principais atores internacionais. Como fruto do doutoramento, né, da pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na Universidade do Porto, nós temos agora algo muito mais específico. Eu estou trazendo para essa audiência hoje essa adaptação de modelos. Eu peço então ao Dr. Breno licença para poder compartilhar a minha tela e eu começo então com o nosso título, né? Momento cognitivo para o analista de inteligência militar, adaptando LLM, os famosos Large Language Models, para a produção estruturada de conhecimento. Quando o Coronel Franco me convidou para participar e disse que nós teríamos 30 minutos, é claro que eu aceitei o desafio com muita satisfação. Afinal de contas, já externei aqui o prazer de estar à mesa com renomadas personalidades, né? O Santos, então, está sempre agora nos prestigiando na CNN.
há uns 2 dias atrás, aqui mesmo em Portugal, na CNN em Portugal, eu pude ver uma replicação de uma reportagem dele na CNN em Portugal, como se estivesse compartilhando a participação dele na CNN Brasil. Então, é um grande prazer estar com todos os senhores na mesa. Bom, pergunto se todos estão vendo corretamente a minha transparência. Está tudo bem? Então, eu vou seguir. Bom, o professor Dr. Breno já fez a minha apresentação. O nosso roteiro hoje, ela vai seguir essa sistemática. Primeiro, vamos tratar do dilema do analista moderno, né? O dilúvio de dados. E por que eu venho trazer isso para os senhores? Porque eu sou oriundo do Centro de Inteligência do Exército, né? Chefiei a divisão de tecnologia de inteligência, um pouco antes de ser designado para o doutoramento. Então, um dos principais aspectos que nós tratamos lá para o analista de inteligência é esse grande volume de dados que o analista precisa trabalhar hoje. E isso foi, o doutoramento, na verdade, ele é uma pesquisa aplicada ao que nós temos lá no Centro de Inteligência. Embora hoje, nesse exato instante, eu não seja mais um integrante do sistema de inteligência do Exército, uma vez que eu estou aqui na Universidade do Porto. Bom, seguindo. A promessa da IA. O que são os LLMs? É importante que a gente tenha um entendimento para que a gente saiba o desafio crítico que é aplicar uma IA genérica no domínio militar. E com isso, os seus riscos. Bom, é claro que se estamos numa pesquisa de doutoramento, temos uma solução. Então, nós apresentaremos um framework, né, de agentes especializados. Da teoria à prática. Então, nesse ponto da nossa apresentação, eu apresentarei para os senhores um experimento com um modelo GEM. É um modelo open source que nós falaremos um pouco mais sobre isso. E vamos encerrar, então, com as implicações para a defesa e os próximos passos. Então, bem-vindos, senhores, ao dilema do analista moderno. Se os senhores observarem, na última década, nós saímos de, por volta de 10 zettabytes de volume global de dados digitais para uma prospecção, uma estimativa para 2026 de 175 zettabytes. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para o analista de inteligência, o aumento da carga cognitiva, ela é da ordem de 15 vezes. Então, hoje, um analista de inteligência, nas suas diversas atribuições, internacional, crime organizado, ele tem 15 vezes mais acesso a informações não estruturadas, né? E esse gráfico ele traz isso, ou seja, o que está em azul são os dados estruturados, né? São os dados corporativos, né? Mas o acréscimo, a velocidade vertiginosa que nós temos para os dados não estruturados. E muitas vezes isso está em fontes abertas, o que favorece demasiadamente o trabalho do analista. Em outros aspectos, dificulta o trabalho do analista, porque ele precisa lidar com diversos tipos de fontes e com um volume muito grande. Então, o nosso analista de inteligência, ele, já adiantei, ele tem que enfrentar o volume, a velocidade com que esses dados são gerados, a variedade, né, e as diferentes fontes, como eu já disse, paciente, inteligência do sinal, inteligência de imagens, dentre outros. O ambiente operacional, senhores, é muito complexo, né? Os senhores têm acompanhado nas últimas semanas a diversidade de ambientes operacionais, com toda a sua complexidade, os seus multidomínios,
né? Estamos já a falar de ataques cibernéticos, estamos a falar de a própria inteligência artificial atuando nos sistemas de defesa do Iron Dome, né, o antimíssil israelense. Então, nós temos um cenário de ameaças híbridas, né? Seja na faixa de Gaza, seja na Rússia, na Ucrânia. Então, é um mundo em constante evolução. E, consequentemente, é claro que o ambiente operacional ele é evolutivo. Né? Como consequência disso, então, né, já trouxemos isso no slide anterior, só para reforçar, nós temos um aumento exponencial da carga cognitiva. E isso impõe risco à qualidade e à oportunidade da inteligência. Ontem, lembro de assistir a fala do general Richard, do chefe do Estado-Maior, onde ele disse que muitas vezes é solicitado ao analista que traga para ele, o decisor, ou até mesmo para ele, um posicionamento, e o analista ele precisa, dentro de uma tempestividade, produzir um documento que seja rastreável, que ele consiga indicar a fonte para que isso dê veracidade àquele assessoramento. Bom, a tecnologia, portanto, ela deve atuar como um multiplicador de força do analista, não como uma sobrecarga adicional. E é por isso que no Centro de Inteligência, à época que estava à frente da chefia da divisão de tecnologia de inteligência, e tenho certeza que esse é um projeto que continua sendo desenvolvido lá internamente, nós buscamos o uso da tecnologia justamente para poder ampliar a capacidade cognitiva do analista, nunca sobrecarregado. Bom, e a promessa da inteligência artificial, né? Nós precisamos entender aquilo que é realidade daquilo que ainda não se tornou algo factível. Então, o que são esses LLMs? Bom, um modelo de linguagem de grande escala, na verdade, podemos imaginá-lo como esse cérebro onde dentro está escrito internet. E o porquê isso? Porque ele é treinado, cada um desses modelos, os senhores tenho certeza que estão a acompanhar isso, cada um desses modelos, eles apresentam conjuntos de dados específicos para os seus treinamentos. Né? Os chamados modelos básicos, modelos fundacionais, eles pegam todo o texto que está disponível na internet, em bases de dados diversas, e eles submetem então para uma fase de treinamento para que o modelo ele entenda a parte linguística, que ele consiga fazer a parte contextual. Então, um modelo de linguagem, ele é capaz de sumarizar, ele é capaz de traduzir, de classificar, de gerar relatórios. Eu tenho certeza que, em cima dessas funcionalidades, muitos dos senhores já devem ter feito algum trabalho ou ajudado no seu processo de estudo, né, na sua construção do conhecimento. E aí uma coisa que é importante ressaltar é que quando nós falamos desses modelos de linguagem, os modelos básicos, nós estamos falando do conteúdo que está disponível na internet. E aí eu faço uma pergunta retórica para os senhores. Esses modelos eles são multilingües, correto? Sim, sabemos que são porque eles leem o conteúdo, aprendem o conteúdo que está disponível na internet e que existem uma infinidade de idiomas. Mas, em termos gerais, a grande parte desse conteúdo na internet, ele está no idioma inglês, algo em torno de 70% pelo menos. E aí a gente pode distribuir esse restante percentual de 30% para outros idiomas. E aí eu faço ressalvo para o idioma português. No caso do idioma português, nós estamos falando de algo de 2 a 4%, não mais do que isso. Então, apesar do modelo ele atuar em português, ele tem um entendimento linguístico menor do que tem do idioma inglês. Vocês podem fazer, inclusive, um teste. Se pegarem uma pergunta em português, uma pergunta simples, com aquela contextualização necessária ao prompt, né? E colocarem no chat GPT, qualquer modelo que os senhores usem,
Grok, Gemini, etc. Irão verificar que a resposta em português ela tem uma resposta fluida, mas se fizer em inglês, o resultado muitas vezes ele é superior ao do conteúdo em português. E isso faz parte, tá? Bom, então eu acabei já trazendo esse conteúdo. Em essência, o que é um modelo de linguagem? É uma IA treinada para entender e gerar linguagem humana com base em vastos volumes de texto. E como isso pode ajudar a inteligência? Qual é o potencial da inteligência militar? Processamento de grandes quantidades de documentos não estruturados, automação de tarefas de síntese e extração da informação e apoio à redação de relatórios. Isso é factual. Bom, qual é o nosso grande desafio para utilizar modelos no domínio militar? Bom, primeira coisa, as alucinações. Então, esses modelos, muitas vezes, eles geram informações falsas, mas elas são plausíveis. Eles convencem ao usuário de que aquela informação, mesmo errônea, ela é verídica. Então, por isso que é importante que o usuário ele seja conhecedor do conteúdo, né, do assunto, da temática que ele está lidando. Pode haver uma imprecisão doutrinária. Nós estamos falando especificamente agora do uso no contexto militar, né? E também terminológico. Segurança e soberania de dados. Vamos colocar como termos, por exemplo, a prescrição, né? Ou seja, desenvolver fluxos de ação, né? Linhas de ação, a partir de uma plataforma que está na nuvem, e que sabemos que coleta dados. Como fica a soberania dos nossos dados, né? Os dados sensíveis da força terrestre? E a falta de rastreabilidade, porque quando o modelo ele traz hoje uma resposta, é impossível verificar a veracidade, né? Ou melhor, verificar as fontes, né? A origem dessas fontes. Bom, eu fiz um diagrama que aqui ele traz justamente o que o nosso modelo especialista ele se propõe e o que um modelo genérico hoje, por meio da API, por exemplo, do ChatGPT, ele executa. Então, quando nós olhamos para um comparativo desse entre um LLM genérico e um LLM especialista, podemos ver que a precisão doutrinária do modelo genérico é muito menor. Não há dúvidas disso. E por que ela é menor? Porque ela traz uma janela de contexto que foi exatamente o corte de onde o seu conjunto de dados é relacionado ao treinamento. E isso deixa que esses dados estejam disponíveis abertamente para que ele possa se alimentar. No nosso caso, não. Nós levaremos modelos doutrinários. Vamos falar mais sobre isso. A questão da segurança, né? Segurança do modelo em nuvem contra um modelo que estará a rodar na infraestrutura corporativa do Exército. Então, para nós, nota 10. Questão da rastreabilidade também, controle de alucinação e principalmente a consciência contextual. Então, esses dados são todos importantes. Bom, solução proposta. Nós estamos trabalhando com um framework multiagente. E esse framework, ele é baseado na demanda dos analistas de inteligência do sistema de inteligência do Exército. Então, vamos nos ater principalmente aqui à imagem que está à direita da tela. O framework multiagente, ele tem uma estrutura bastante simples, até para a relevância do que ele fará em termos de produção do conhecimento. Ele tem, num primeiro momento, os dados não estruturados entrando no sistema. Dentro dessa caixa do processamento de dados irá ocorrer 3 agentes trabalhando. O agente inicial ele fará uma sintetização contextual, né? Ele traz um overview de uma determinada situação. O agente 2 ele faz uma inferência analítica
identifica padrões, pode gerar análises críticas. E o terceiro agente, ele faz a proposta, então, justamente de uma ação, ele faz uma ação prescritiva, ou seja, ele desenha uma linha de ação. E, no final, então, teríamos ali o output, que seria o relatório de inteligência para que esse analista ele possa, então, numa cadeia de processo decisório, ele possa compartilhar essa informação. Tá? Então, nós sabemos que dentro de uma central de inteligência, nós não temos um único analista. Nós temos todo um trabalho de uma equipe e por isso é que o framework ele foi dividido em agentes. Essa divisão dentro da central de inteligência, ela se reflete para o trabalho dos agentes dentro do modelo. Ou seja, há uma divisão do trabalho cognitivo. Agora, importantíssimo, e todos nós sempre nos perguntamos, e esse assessoramento, ele é independente do analista? Não. O analista, ele sempre fará parte do loop. Então, nós temos aí na figura o famoso Human Intelligence Analyst, ou seja, nós temos o analista, ele está sempre no loop, né? Porque ele faz parte desse controle, ele valida cada uma dessas saídas dos agentes. Tá? E como isso será feito? Deixa eu controlar aqui o meu horário, aqui 15 minutos ainda, porque eu tenho uma demonstração para fazer com os senhores. Eu acho que nós vamos trazer uma representação do que nós estamos falando em relação a cada um desses agentes. Então vamos lá, processo de especialização. O processo de especialização de um modelo genérico para um modelo especialista, ele passa por 3 fases. Tá? Então a primeira fase, os senhores já estão a ver, ela traz uma continuação do pre-training. Tá? Então vocês estão vendo um LLM. Esse LLM ele já foi treinado com uma base de conhecimentos obtida de fontes abertas da internet. E nós agora vamos pegar manuais doutrinários da força. Podemos, inclusive, no futuro, utilizar os trabalhos de final de curso da ICEM, da ESAO, e ampliar para as revistas que existem, a própria revista de inteligência do Exército, a revista de comunicações, a revista do Instituto Militar de Engenharia. Tudo isso vai fortalecer a base doutrinária. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, porque reforça essa questão da evolução do processo de adaptação do modelo. Ele é continuado, tá? Então, vamos fazer essa primeira abordagem, trazer esses manuais doutrinários, essa informação, para poder fazer o mesmo tipo de treinamento que é feito pelas Big Techs quando elas desenvolvem os seus modelos fundacionais. E aí já podem até me perguntar, Coronel, mas nós temos capacidade para isso? Existem algumas técnicas que fazem com que nós consigamos reduzir a necessidade de capacidade computacional para fazer esse tipo de treinamento, sim. Eu vou falar um pouco mais disso, vai ser breve, para não ser tão técnico, mas nós vamos falar sobre isso. Bom, uma segunda fase, ela vai envolver o treinamento, o ajuste fino supervisionado. E aí, qual é a diferença da fase 1 para a fase 2? Enquanto a fase 1, o modelo ele vai aprender o nosso jargão, o nosso linguajar, aquilo que nós falamos dentro da força terrestre, né, que se fala na caserna, a fase 2 ela vai ensinar uma ação específica. Então, ela terá uma definição específica sobre uma daquelas funções que nós identificamos no slide anterior. Então, a análise contextual, a inferência crítica, a prescrição, e isso vai ser ensinado ao modelo. E, por fim, nós vamos pegar cada um desses modelos com as suas atribuições específicas e vamos trazer
uma recuperação de conhecimento aumentada para ele, né? Que na literatura se chama de RAG, Retrieval Augmented Generation. E isso faz com que o modelo ele não fique dependente somente dos manuais doutrinários. Eu consigo trazer dados atuais, contextualização para o modelo, o que é importantíssimo para a atividade de inteligência. Bom, a fase 1, nós não vamos passar por cada um desses passos, tá? Mas é só para dar uma ideia para vocês do trabalho que é desenvolvido. No primeiro momento, nós fizemos um levantamento de quais seriam os modelos básicos que poderiam ser treinados para que a gente pudesse chegar a um resultado inicial. Foi feita uma seleção, os senhores já estão a ver que foi o GEMA 3.4B, um modelo muito recente, open source, disponibilizado pelo Google agora em março de 2025. Claro que nós testamos outros modelos como o Mistral, o Llama, o Falcon, uma série de outros, mas optamos pelo GEMA 3.4B, por questões, ele tem outras versões, 12B, 27B, mas por questões de recursos computacionais, nós temos aqui na Faculdade de Ciências uma placa A100, que é uma placa top, né, em termos de processamento, uma placa GPU para processamento de inteligência artificial específica para isso, e nós temos um resultado bastante satisfatório com ela. Então, foi feito esse levantamento do que seriam os documentos que nós iríamos utilizar, e a partir disso, então, seguimos num processo de seleção, identificamos duplicação de parágrafos. Isso tudo ele foi sendo trabalhado. Eu estou à disposição para que, mesmo depois da nossa mesa, se isso não for questionado pelo moderador, né, que encaminhará as perguntas dos senhores, se quiserem encaminhar perguntas posteriormente por e-mail, vou deixar meu e-mail à disposição, podem me encaminhar, que nós podemos compartilhar informações acerca de como isso está sendo trabalhado. Então, já adiante, essa fase ela já foi realizada e hoje nós já temos um modelo adaptado ao domínio militar. Utilizamos manuais doutrinários que foram obtidos junto ao CEDOT, né, e iremos prosseguir, porque foi feito em laboratório e agora queremos ampliar a escala. Bom, num segundo momento, ainda será realizado, nós temos o fine tuning, né, em cima de cada uma dessas funcionalidades específicas, e isso é algo que ainda será realizado. Num terceiro momento, então, entrará o RAG que eu comentei com os senhores. Como eu quero fazer a nossa demonstração, deixa eu cuidar aqui do nosso tempo, 8h25, então vamos lá. Da teoria prática, como nós fizemos isso? Então, a nossa prova conceitual no laboratório, como eu já disse, o GEMA 3.4B, PT. Senhores, esse PT não quer dizer português, quer dizer pre-training. Quem for no Hugging Face, por exemplo, irá verificar que existe o IT, é o Instructed Tuner. E ele também possui, da mesma forma, para ser feito o download dele, são modelos que rodam na nossa própria infraestrutura. E já adianto uma pergunta que sempre me fazem: por que não escolher um modelo que já tem uma instrução? Porque essa instrução ela é para uma interação via chatbot. E é muito melhor, para o nosso caso, que faremos um treinamento específico na fase de fine tuning, pegarmos um modelo PT e adaptá-lo inicialmente à nossa linguagem doutrinária, né, ao que nós falamos na caserna, e no idioma português. Porque, lembrem, o modelo ele é treinado com 2 a 4% de português, lá na base. Então, a gente prefere o modelo PT. E um aspecto aqui interessante. Foi feita toda a limpeza de toda a documentação, tokenização, preparamos os datasets, isso tudo num ambiente controlado. E a partir disso, nós tivemos, então, o nosso modelo treinado e já em funcionamento. Um exemplo prático dessa melhoria no modelo, que nós veremos agora. Bom, eu fiz o seguinte prompt:
Explique o conceito de operações de convergência no contexto do Exército Brasileiro. Um modelo genérico, ele respondeu o seguinte: operações de convergência são operações militares onde diferentes forças, exército, marinha, aeronáutica, ou seja, ele é vago e superficial. O nosso modelo pós-CPT ele já respondeu uma operação de convergência, conforme o conceito operacional do Exército Brasileiro, busca desequilibrar o oponente inimigo no ambiente operacional futuro. Ele é mais preciso, ele já traz a contextualização e ele se reveste da doutrina. Então, esse modelo nós já temos. E eu fiz um laboratório com 80 manuais doutrinários, era algo em torno de... Esse modelo ele tem 4,3 bilhões de parâmetros para ser treinado. Eu utilizei algo em torno de 200 milhões de parâmetros. Eu utilizei uma técnica chamada PEPT, com o LoRa, e eu congelei uma parte desses 4 bilhões de parâmetros e só treinei algo em torno de 200 milhões de parâmetros. Por quê? Justamente para poder economizar recurso computacional, porque senão eu precisaria de um cluster de GPUs, e eu tenho aqui à disposição uma A100 para desenvolver a pesquisa. Então, são técnicas que nós vamos utilizando para poder conseguir modelar o LNI. Quais são as implicações estratégicas para a defesa? Já encerrando aqui, se encaminhando aqui para a fase final da minha apresentação. Bom, é claro, isso para o analista de inteligência, o analista ele nunca sairá do lucro, né? Então o analista permanece no lucro, é o momento da capacidade cognitiva dele. De forma alguma o analista ele será substituído, ele será capaz de produzir mais e melhor. Então essa é uma dos resultados esperados, né? Com isso, nós temos também uma aceleração do ciclo de inteligência. Uma vez que o analista ele consegue fazer suporte ao processo decisório, é claro que o ciclo de inteligência, o GODA, observar, orientar, decidir, agir, ele flui com mais velocidade. Eu consigo rastreabilidade e qualidade desse material. Então, quando um analista ele apresentar o seu assessoramento, ele sabe exatamente a origem daquela informação. E, mais do que importante, no caso de dados sensíveis, eu estou a falar de soberania e segurança. Ou seja, é rodar um modelo de linguagem on-premise, então dentro da infraestrutura do próprio exército, uma infraestrutura corporativa. E quais são os próximos passos e desafios? Porque são muitos. Bom, trabalho futuro. Já adiantei. A fase 2 e a fase 3, eu estou no primeiro semestre do doutoramento, são 6 semestres, isso acelerando bastante. Então, os próximos passos agora, após a entrega do primeiro relatório agora, que é a minha avaliação, ao término agora do mês de junho, nós vamos iniciar o trabalho de treinamento dos agentes para as tarefas de sumarização, análise e proposição das linhas de ação. Num segundo momento, a fase 3, vamos integrar essa arquitetura já de cada um desses modelos e sempre todos eles avaliados. Então, em algum momento aqui, nós teremos a avaliação 5 dos analistas de inteligência para apoiar esse trabalho. E algo que talvez alguns possam me perguntar. Coronel, nós vimos que a segunda fase é um treinamento, é um fine-tuning supervisionado. Isso quer dizer que existe um par, entrada e saída. Sim, nós não vamos usar par, entrada e saída de dados gerados pelo analista de inteligência, porque isso é extremamente custoso. A gente sabe que o analista de inteligência ele é altamente demandado. Então nós vamos fazer uma geração sintética de dados, utilizando um modelo maior, e a partir desses dados gerados sinteticamente, nós vamos pegar e vamos submeter esses dados sintéticos, esses conjuntos de treinamento para essas funções, para que o modelo, então, ele possa, para que os analistas possam validar, mas o trabalho ele fica muito mais eficiente nesse aspecto.
E vamos submeter sempre a avaliação rigorosa dos analistas, como eu disse. Os desafios, como disse lá atrás, a curadoria e preparação de datasets. Por quê? Se sair um manual doutrinário novo, nós precisamos retreinar, ter novos dados, novos pesos para os parâmetros que foram treinados no modelo base lá atrás, no PT. Precisamos estar atentos, principalmente no aspecto da avaliação, a vieses que possam aparecer e garantir, né, a inteligência artificial explicável, né, que muitos chamam de Explainable AI, tá? XAI. E por fim, senhores, o framework ele se propõe como uma ferramenta tecnológica capaz de aumentar a capacidade cognitiva do analista, mas nunca substituir o analista. Então, esse recado, essa informação, ela é importantíssima. Tá? Nossa diretriz de inteligência artificial, de implantação de inteligência artificial no Exército, eu participei do grupo de trabalho conduzido pela segunda subchefia, né? O general Richard fez uma apresentação ontem onde mencionou a diretriz. Um dos aspectos que está na nossa diretriz é que o elemento humano, ele sempre faça a validação da resposta de um sistema com IA. Então, da mesma forma, no âmbito da inteligência, isso também será implementado. E, tendo conseguido finalizar, dentro dos 30 minutos, eu vou fazer uma rápida demonstração, não mais do que, não estou vendo mais do que 1 minuto, então peço a licença para passar 1 minutinho para fazer uma demonstração que eu acho que ela é muito válida. Os meus dados são esses, estão à disposição para fins de contato e agora passemos a nossa demonstração. Senhores, eu quero... que ele está pausado. Vocês estão a ver o... Peraí... Ah, já entendi. Alterar esse compartilhamento. Está previsto. Eu vou encerrar esse compartilhamento e vou iniciar outro, porque eu acho que ele... Instante. Eu vou fazer algo aqui. Os participantes agora podem ver... Vocês estão vendo um relatório? Relatório de situação? Eu estou vendo? Opa, coronel. Não, a gente está vendo o slide do seu contato. Ele não está me deixando alternar para outra tela. Eu vou sair do... Ok, voltei. Deixa eu verificar aqui agora. Acho que agora... Tudo bem. Compartilhar. Estão a ver um relatório? Agora sim. Perfeito. Senhores, esse é um relatório de inteligência fictício, ok? Ele tem 4 páginas. Ele traz um CITREP, um Situational Report. Ele fala sobre o conflito entre Borealis e Calistano. São países fictícios, mas com dados reais de um conflito que nós temos um especialista sentado na mesa, o doutor Santo Teixeira. Tá? Mas, por efeitos didáticos,
todos os nomes de localidades, países foram substituídos. Ok? Perfeito. Acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa agora. Tá bem. Agora eu vou para a minha ferramenta que ela permite essa demonstração interativa no framework de inteligência. Então nós temos um simulador do framework de agentes. Senhores, lembrem-se que eu não ainda fiz o treinamento da fase 2 para os agentes de LLMs. Nós terminamos até o momento a fase 1, que é o Continual Pre-Training. Mas, por meio de Prompt Engineer, eu já estou a utilizar o nosso modelo treinado para que ele responda como o agente sintetizador, o agente de inferência e as lineações, propor as lineações. Então, um analista, no futuro, ele terá uma interface que não necessariamente é essa, mas algo similar, e ele vai poder pegar a documentação que ele tem e digamos que ele interaja com o prompt. Tá? Eu vou carregar a informação daquele material aqui, tá? E vou fazer em tempo real com os senhores. Então, espero que dê certo. Vamos lá. Eu vou inicialmente utilizar o modelo como agente sintetizador. Então, são 4 páginas de relatório. Pronto, ele foi rápido. Então, ele faz um retrato aí, eu configurei para que fossem 3 itens. Ele fala sobre o conflito, como ele escalou, a maneira como os armamentos, né, vêm sendo empregados, quais são as táticas, ok? E fala também do aumento, né, do risco de conflito regional, ok? Agora, com o mesmo contexto das 4 páginas do relatório, vamos trabalhar com um agente de inferência. Esse aqui ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu ainda estou do outro lado do oceano. Peço um pouquinho mais de paciência dos senhores, mas eu acho que isso aqui é interessante. Eu vou tentar um pouco mais. Talvez eu esteja com algum tipo de questão de acesso à minha infraestrutura lá na universidade. Vamos ver agora, acredito que sim. Pronto, veio. Ele faz uma inferência também em 3 pontos, levantando a eficácia parcial e vulnerabilidade da saturação de mísseis. Sabe, isso seria interessante para as suas abordagens junto às redes de TV, hein? Doutrina de ataque preventivo, decapitação de boleados, gerenciamento da escalada lateral através de ataques proativos a provas. Os senhores sabem muito bem do que estamos falando. E por fim, vamos propor as linhas de ação. O Dr. Breno ele vai cortar o meu áudio, meu vídeo, que eu já ultrapassei aqui, era 1 minuto, deve ter estourado já em 5 minutos. Coronel, professor Sam liderando, a gente vai deixando, não tem jeito. Pronto. Então, na questão de linha de ação, ele já fez 3 linhas de ação. A pressão, de uma forma que eu coloquei para 2 porque ele fazia um pouco mais de inferência. Eu estava um pouco mais lento, então eu reduzi. Ele criou aqui uma pressão decisiva, né, uma abordagem, foco, requisito-chave. Em cada uma das linhas de ação nós temos esses tópicos. E na linha de ação 2, ele traz a contenção ativa e dissuasão. Né? Senhores, eu ainda fiz um pouquinho mais. Dentro do aspecto que eu venho discutindo com alguns analistas, eu entendi principalmente para o agente número 2, para análise crítica, nós precisamos de um framework que também faça uma análise SWOT. E é o que o nosso modelo ele também é capaz de fazer e fazer graduar.
espero que ele não me decepcione. Pronto. Ele trouxe, baseado nos dados que o analista submeteu, tá? E lembrando, quando uma ferramenta dessa estiver à disposição do analista de inteligência, ele terá passado pela fase de pré-treinamento, de contínuo pré-training, né? Ou seja, trazer o militarês para dentro de um modelo. Parênteses aqui. Quando nós treinamos esses modelos, os Foundational Models, é importante que a gente esteja atento com a questão do esquecimento catastrófico. E o PECT, que é aquela técnica que congela uma parte dos parâmetros para treinamento, é importantíssimo. Porque se você treinar um modelo somente com os dados militares, ele poderia esquecer tudo que ele aprendeu antes. E aí deixar de ter aquela capacidade de entendimento de uma determinada linguagem e também fazer diferenças contextuais. Então, esse modelo, quando estiver à disposição, ele terá passado por todas as fases. Ele terá sido alimentado com doutrina, ele terá sido alimentado com cada uma das capacidades cognitivas dos modelos, né, dos agentes, e ele terá também à sua disposição uma base de dados por meio de um banco de dados vetorial, onde documentos novos vão sendo incluídos de tal forma que o analista tenha sempre o dado atualizado. E aí ele conseguiria, numa análise de matriz SWOT, levantar então as forças de cada um dos contentores, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Né? Então, dessa forma, eu encerro meu compartilhamento, me coloco à disposição, já antecipadamente, Dr. Breno e os demais integrantes da mesa e a nossa audiência. Eu peço desculpas por ultrapassar um pouco aqui o prazo inicialmente previsto, mas eu achei que esse resultado que nós já obtivemos aqui no nosso estudo, ele é interessante para que eu possa compartilhar com todos os senhores. Continuo à disposição e agora aguardo as futuras participações. Obrigado. Muito obrigado, Coronel. É interessante na palestra do senhor trazer um tema tão técnico, tão complexo e de forma tão didática. Tá? E queria agradecer por isso e queria destacar também a preocupação com a soberania de dados que o senhor trouxe. Por quê? No universo de segurança cibernética e segurança da inteligência artificial, o nosso uso é muito dependente de empresas estrangeiras. E a partir do momento em que a gente tem em consideração, ainda que a gente não possa produzir ou reproduzir essas tecnologias aqui no Brasil, mas a preocupação com soberania de dados já é um passo fundamental nesse sentido, em especial quando a gente está falando de treinamento militar. Tá? Não vamos delongar muito nos meus comentários, vou guardar para a parte dos debates. E agora eu queria passar a palavra ao professor Augusto, que ele é doutor em ciência política na área de consideração de relações internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em ciência política e bacharel em ciências sociais pela mesma instituição, realizou estágio de pós-doutor aqui na ICEM com a gente, também é professor associado no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política IRI da Federal de Paraíba. Também é autor do livro Geopolítica do Pensamento Clássico aos Conflitos Contemporâneos e é bolsista de produtividade de pesquisa nível 2 do CNPq. Diante disso, também não vou delongar a apresentação, porque o livro é longo, e já vou passar a palavra ao professor Augusto. Muito obrigado. Assim sou. Obrigado. Bom dia a todos, a satisfação imensa ter a oportunidade de me encontrar aqui hoje com os senhores e ter a prestigiosa oportunidade não apenas
estar nesse meio com o pessoal do INM, mas também poder compor uma mesa de debates com o professor Sandro, grande amigo, e com o Breno, estudioso da área. Então, satisfação imensa, tal como poder ser agraciado com uma palestra do Coronel Godinho, importantíssima. De antemão, já deixo muito claro que não sou da área de ciência de dados, o engenheiro, na verdade, a minha engenharia social é no campo da ciência política e das relações internacionais, as quais irão iluminar muito da minha apreciação sobre o objeto em tela, que tem como tema geral da mesa a questão do emprego da inteligência artificial na guerra contemporânea, à luz da promessa tecnológica diante da questão da névoa da guerra e da fricção. A ideia é tentar, essencialmente, buscar captar como a chamada promessa tecnológica apresentada pela IA, mais notadamente aquilo que nós podemos chamar de resultor de problemas históricos, não apenas da guerra, mas da própria estratégia militar, tem na natureza essencial da guerra obstáculos intransponíveis, não apenas naquilo que concebe a sua natureza política, mas como um empreendimento humano calcado com um conjunto de fatores cuja a tecnologia talvez não consiga tangenciar com maior clareza. E essa apresentação ela se envolve no escopo de uma pesquisa mais ampla, seja do Procad de Defesa, sobre mísseis e foguetes na defesa nacional, com ênfase no Astros e no míssil tático Cruzeiro, e no PQ sobre mísseis e estratégia, sempre uma articulação entre o efeito do desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na estratégia militar contemporânea, preferencialmente em uma perspectiva comparada. Então, uma primeira coisa que nós podemos ter como ponto de partida da nossa reflexão é a ideia de que, na guerra, tudo que é fácil torna-se difícil. E esse é um dado, ou um problema essencial da carreira dos senhores, que dificilmente nós conseguiremos sanar em sua plenitude, a não ser no mundo ideal. Entretanto, a necessidade de tornar, inclusive, aquilo que é fácil factível no contexto bélico, impulsiona aspectos como mudança militar, modernização, transformação, entre outros aspectos, na promessa de, através da tecnologia e dos seus desdobramentos para a dimensão organizacional e doutrinária, conseguir fazer com que o empreendimento de força seja mais factível e consiga produzir os efeitos que são necessários. Essencialmente, a guerra e a aplicação da estratégia no contexto de crise ou bélico em si, ele passa por dois problemas naturais em sua essência. Um deles é o elemento do pilar essencial da incerteza, ou seja, a incapacidade de saber se aquilo que você sabe de fato é, e se aquilo que você sabe é suficiente, chamado dilema das outras mentes, especialmente dos seus antagonistas, e, por outro lado, o problema básico, essencial, de que tudo aquilo que pode dar errado, potencialmente dará errado. Porque o mundo real, em que aquilo que você planeja e em grande medida executa, vai ter o constrangimento da fricção. Nesse sentido, dois problemas clausewitzianos clássicos, que em grande medida eram fortemente patentes, seja no século XIX, da fricção e da névoa da guerra, que foram percebidos na sua maior grandeza nos dois conflitos mundiais do século XX, também não podem ser retirados da equação quando pensamos na aplicação da inteligência artificial na guerra, especialmente porque qualquer ilusão da plena resolução desses problemas é uma tentativa que nós, em momentos anteriores, já buscamos sanar. Essencialmente quando lembramos de inovações como sistema dos sistemas, do Sebrowski, quando lembramos da guerra centrada em redes, quando lembramos todo o Office of Transformation do DoD, tentando transformar a estrutura militar americana em algo de mudança paradigmática, que resultou no teste real no Afeganistão e no Iraque, com a incapacidade de produção do objetivo político da guerra entregue. Assim sendo, sempre vale a pena retomar ao framework clausewitziano, na tentativa de sempre nos permitir tocar o pé no chão, na perspectiva de entender que a guerra, não obstante os
novos inventos tecnológicos que surjam, ainda é a guerra. Ou seja, tudo aquilo que a tecnologia nos promete, voltado essencialmente a tentar fazer com que a guerra tenha objetivos mais claros, seja racional, seja mais eficiente e eficaz, essencialmente buscando uma conexão entre meios, fins e objetivos, em grande medida vai ser mediada pela realidade da qual, seja no Iraque, seja no Afeganistão, seja em Gaza, seja na Ucrânia, essas realidades virão a ocorrer, entre as quais o problema clássico da fricção, o problema clássico do acaso, o problema clássico da inteligência, que talvez não seja a melhor ou aquela que você precisa, ou chegando no momento oportuno para o seu consumo. E, essencialmente, a dimensão que seres humanos, que em grande medida tomam decisões ou se baseiam em informações produzidas, seja por seres humanos ou pela inteligência artificial, para tomar decisões, possuem sentimentos. E sentimentos, emoções, fatores que transcendem a dimensão dos algoritmos, são variáveis relevantes, não apenas para a compreensão da consciência situacional e da tomada de decisão, mas também para a produção de efeitos que são relevantes para que a estratégia funcione na conexão entre ângulos e means. Nesse sentido, existe sempre um limite à condução da guerra no campo da realidade, limites racionais para a condução desse empreendimento. Só que, como seres humanos, nós buscamos, essencialmente, a tentativa de otimizar a capacidade de produção dos resultados que somos demandados através de técnicas ou de tecnicalidades. Entre elas, o próprio desenvolvimento da teoria do chamado ciclo Oda se faz como um exemplo muito importante na tentativa de tentar resolver problemas voltados a sistemas de tomada de decisão e mecanismos de tomada de decisão no campo castrense. Essencialmente através da perspectiva de que primeiro se faz necessário observar, orientar, decidir e agir. E que nesse processo decisório, entre a percepção do problema, a sua compreensão, a reação ao mesmo, o fator tempo é fundamental. Às vezes, não apenas a variável espaço, mas a variável tempo na guerra, ela é crucial para a produção de efeitos ou para elementos como a produção de resultados cujo acaso ou fortuna sorriem para os estrategistas e para aqueles que conduzem a guerra. Então, a velocidade na tomada de decisão e a boa tomada de decisão, a boa apreciação da realidade no campo de batalha, que é exemplificada pelo esforço do ciclo Oda, é uma forma de tentar, em grande medida, mitigar os efeitos da fricção e mitigar os efeitos da névoa da guerra, buscando resgatar a promessa, essencialmente, de que é possível gerir a guerra, fazer a guerra em uma perspectiva mais racional. Entretanto, se a gente quebra a caixinha do próprio ciclo Oda, vai ver que o processo é profundamente complexo na perspectiva de que uma teoria criada baseada em um aviador contra outro aviador no contexto da Guerra da Coreia, ela é amplamente sofisticada na perspectiva de centros de tomada de decisão no nível em geral do Estado-Maior, voltados a assessorar ao nível estratégico, no qual o volume de informações e dados e a mutabilidade do campo de batalha geram problemas graves para que o ciclo Oda funcione no nível decisório. Os senhores devem lembrar, por exemplo, a clássica cena do filme Falcão Negro em Perigo, em que nós somos confrontados com duas realidades completamente díspares. De um lado, um centro de comando e controle, no qual ocorre o microgerenciamento das ações, uma capacidade de observação em tempo real do espaço de batalha, e no outro, o soldado individual tendo que confrontar-se ali contra pessoas combatendo com a AK-47 sem botas, com o pé no chão, no qual a vitória naquele contexto se fazia profundamente, entre aspas, difícil, numa conjuntura em que a simetria tecnológica não garantia o êxito da missão. Esse impacto entre o mundo real e a promessa tecnológica, em grande medida, vai ser transportado para o debate contemporâneo sobre IA e a guerra. Por quê? Porque uma das grandes promessas para a aplicação da IA na guerra contemporânea é exatamente o papel que a IA pode desenvolver, como colocava o Coronel Godinho anteriormente, não apenas
importantes ferramentas para o apoio a processos de inteligência e análise de inteligência, mas também para contribuir para resgatar a fluidez e a velocidade do ciclo ODA, especialmente voltado ao nível estratégico operacional. Por que isso? Porque a IA, no contexto contemporâneo, cujo volume de informações é brutal na perspectiva de que as variáveis que os decisores devem manipular se torna tão grande e a velocidade de dados se torna difícil de ser digerida pelo ser humano tradicional voltado com dados diante de um computador, que ferramentas de apoio e tomada de decisão associadas ou baseadas em IA se tornam quase como um imperativo da tarefa do militar contemporâneo, o que em grande medida poderia acelerar exatamente esse ciclo ODA na perspectiva de poder prover em tempo hábil a tomada de decisão correta e oportuna na guerra contemporânea. E, em grande medida, aspectos como esse vêm ganhando concretude em guerras contemporâneas. Por exemplo, dois conflitos recentes, essencialmente a guerra em Gaza e a guerra russo-ucraniana, vêm demonstrando um horizonte de aplicações da inteligência artificial na guerra, notadamente como tentativa de instrumentos para mitigar os efeitos da névoa da guerra e da fricção. Nessa perspectiva, o caso israelense é profundamente frutífero na análise estratégica, porque a IA vai ser percebida como uma ferramenta não apenas para a capacidade de identificar, traquear e, obviamente, neutralizar insurgentes, os combatentes irregulares do campo adversário do Hamas, mas também através da compilação e análise de dados coletados em distintas fontes de inteligência abertas e não realizar a tentativa de geolocalização dos reféns, ou seja, a promessa tecnológica do apoio à missão através da IA foi colocada no contexto da guerra em Gaza como um trunfo tecnológico na tentativa de conquistar os objetivos militares do conflito armado. E nesse sentido, um dos usos que mais se notabilizou foi o emprego de mecanismos de inteligência artificial para conseguir identificar, através da articulação com bancos de dados previamente coletados, estruturados pelo IDF e as agências de segurança israelenses, para conseguir identificar alvos a serem batidos, especialmente a neutralização de combatentes na região de Gaza. Entretanto, esse dado é profundamente interessante, porque de um lado, a IA, especialmente através de dados como fotos, bancos de dados, reconhecimento e árvores de relações entre atores em Gaza, permitiu a identificação de cerca de 37 mil pessoas vinculadas, entendidas como atores ligados diretamente ao Hamas na luta contra Israel em Gaza. Qual o problema? Pelo menos 3 grandes ordens de problemas que temos com isso. De um lado, no campo ético, ou seja, a atribuição à máquina, ou essencialmente a uma inteligência artificial, a capacidade de definição, mesmo que com o crivo humano como decisor último, de quem é ou não é insurgente, e a própria definição do ator contra o qual se vai combater, a construção do parâmetro. Um segundo problema de caráter jurídico, na perspectiva de que a identificação de um alvo a ser batido dentro da área tem essencialmente o reconhecimento da criação de danos colaterais, ou seja, um ambiente urbano densamente povoado, em que você identifica centenas e milhares de alvos que devem ser neutralizados, num contexto em que você luta contra um ator que combate com uma guerrilha, você assume o risco de, em grande medida, produzir danos colaterais de forma substantiva. E parte desse cálculo é lastreado através de um ditame dado pelo emprego da inteligência artificial. E uma terceira ordem de problemas é relacionada essencialmente ao problema da discriminação em termos de combatentes e não combatentes, somado especialmente ao efeito produzido ao neutralizar esses alvos dentro do espaço de batalha, que pode não ser producente para a produção do objetivo político da guerra, essencialmente na perspectiva de um ambiente conflagrado no qual o controle da população se torna um objetivo importante para a continuação das operações terrestres. Nessa perspectiva, a inteligência artificial, essencialmente o Lavender, ele se torna
a grande vedete da discussão sobre as potencialidades e limites da utilização da IA na guerra em Gaza, especialmente pela sua aplicação voltada à identificação de alvos de baixo escalão do Hamas, não apenas os HVTs, mas essencialmente problemas importantes em relação a isso. Como falado anteriormente, ao assumir o risco de danos colaterais e afetar o próprio efeito desejado da operação. Segundo, a qualidade da inteligência, a atualização dos bancos de dados na identificação desse pessoal. E terceiro, a potenciais falhas dos parâmetros na própria inteligência artificial, na produção dessa inteligência. A guerra, num contexto em que ela não é apenas uma dimensão racional, mas também de paixões, ela tem atores que perderam parentes, amigos, famílias, nos ataques do 7 de outubro, um contexto em que a pressão política dos resultados foi brutal e um contexto em que a necessidade de resultados rápidos e alvos para bater podem ter afetado o próprio processo de discriminação de alvos daqueles que foram apontados inicialmente pela IA, ou seja, fazendo com que sistematicamente o papel da IA na identificação de alvos fosse superior ao crivo da apreciação humana daquela inteligência, levando a erros, levando a problemas que se traduzem em vidas perdidas e estruturas e infraestruturas destruídas que, na perspectiva militar, poderão não contribuir para a produção do resultado político desejado. Assim sendo, outros aspectos também vão ser muito importantes nesse conflito, como, por exemplo, outra IA chamada Gospel, mais antiga, que vai ser importantíssima para a seleção de alvos, essencialmente de infraestrutura, em que vai ser sistematicamente utilizada em Gaza para identificação de áreas a serem destruídas, para reduzir ou destruir áreas de potencial desvio de aproveitamento por parte do Hamas. O grande problema disso, quando nós observamos a lógica operacional do emprego da IA para apoiar decisões no campo tático, essencialmente, é que não necessariamente esse emprego da IA por parte de Israel, que é um dos países que é uma startup nation, que lança a mão de uma boa integração dessas tecnologias potencialmente disruptivas em apoio à tomada de decisão e na condução das operações militares, não necessariamente o resultado produzido pela interação homem-máquina e IA em apoio à guerra se submete a algo que é essencial para a produção de vitória. E aí, ninguém melhor para falar de vitória do que do Sandro, que é estratégia. Ou seja, qual estratégia subordina esse esforço? Qual estratégia orienta o emprego da violência para a produção de resultados que permitam a construção de um contexto futuro ao qual chamaríamos de paz? E um exemplo muito claro em relação a esse tipo de problema é a situação de Rafah e outras cidades, que se veem completamente destruídas, em que, não obstante a construção de corredores internos em Gaza favoreça o relativo controle da população, mas que não se vislumbra com clareza uma estratégia que subordine o emprego da IA, apoiando a tomada de decisão no conflito em curso nesse sentido. O que, em grande medida, deixa muito claro que a aplicação da IA como ferramenta de apoio à tomada de decisão e de compreensão do contexto de volume de dados hercúleo do mundo contemporâneo não exime do esforço humano da construção de estratégia, que deve ser subordinada em sua essência à orientação política clara daquilo que se quer. Nesse sentido, alguns dados nos ajudam a entender essa relação de que a IA ela deve ser, entre aspas, politicamente sensível. Ou seja, mesmo com a Havana, mesmo com Gospel, mesmo com a ampla superioridade militar, mesmo com a sobreguarda dos Estados Unidos no campo político diplomático internacional, mesmo com o controle territorial das áreas de fronteira em Gaza, o Hamas, no início do ano, saiu notícia em veículos ocidentais de que havia basicamente recuperado um número de militantes mortos no contexto do início da guerra. Somado a isso, a ampla destruição material da região e regiões em Gaza não permite completamente o controle do território por parte de Israel, ou seja, o ocupar, estabilizar e construir uma condição de paz, que são perguntas ainda em aberto. Ou seja, a tecnologia, a sua evolução,
a sua normalização no uso e emprego nas organizações militares, ou seja, essa modernização, talvez mudança de paradigma de como se faz as coisas, não supera a natureza política da guerra, na qual se encontra lastreada não apenas um fito racional, mas em paixões, aspectos que escapam a IA. Nesse sentido, a guerra da Ucrânia também tem alguns inputs interessantes nesse ponto. Um deles é o emprego de inteligência artificial, tal como outros aspectos como machine learning e automação de outras formas, como formas assimétricas de tentar nivelar essa relação com a Rússia no contexto da guerra. Então a Ucrânia, e o professor Sandro poderá falar isso melhor do que eu, lançou mão de vários desses atributos como meios de permitir gerar dor na Rússia para tentar resistir e aumentar os custos da invasão do país. No campo da IA, tem sido fortemente interessante a tentativa de combinação da IA com drones, essencialmente com sistemas remotamente pilotados, de preferência no futuro autônomos, especialmente o Gogol, que é, em grande medida, uma plataforma de drones que leva outros drones parcialmente autônomo e, em grande parte, vem sendo testado no contexto da guerra russo-ucraniana, mostrando alguma potencialidade na tentativa de automatização de drones através de IA, o que pode mostrar um futuro promissor nesse campo de ação de emprego tático. Por outro lado, nem tudo são flores. O Lancet 3, que apresentou uma importante inovação na capacidade de identificar alvos, escolher de forma sem humano no loop, hipoteticamente, apresentou falhas e dificuldades na identificação de veículos camuflados, veículos em movimento, entre outros aspectos. O que é importante levar em consideração com esse caso da guerra russo-ucraniana na tentativa da combinação de inteligência artificial e drones, que em grande medida, tal como em processo de tomada de decisão e de apoio à tomada de decisão, a IA ela funciona hipoteticamente como um mecanismo de multiplicador de força, em grande medida, tal como na tentativa de otimizar o emprego da violência no campo de batalha moderna. A grande questão é que muito do que se tem colocado, especialmente no tocante a drones e IA, como por exemplo é o caso da Operação Teia de Aranha recentemente, é que isso ainda é um processo em desenvolvimento. Não é uma realidade plena, crua, do padrão de exterminador do futuro com armas que conseguem tomar decisões sozinhas. Existe ainda um grande desafio no que tange à criação de inteligência artificial embarcada nesses hardwares que os façam conseguir identificar, tomar decisões e agir de forma, em grande medida, que consigam não apenas tomar decisões, mas decisões que tenham sentido, não apenas uma perspectiva lógica, mas a perspectiva de um campo de batalha mutante, em que, como colocava o professor Vinícius em sua palestra, o fator humano possa complicar cálculos e equações que, na concepção da máquina, podem não fazer sentido, em virtude de que a guerra é o reino da incerteza. E nessa perspectiva, a ação humana e o fator de volição agem, em grande medida, a complexificar os esforços de racionalização do emprego da violência para a produção de objetivos políticos. Entretanto, é uma área de profundo interesse e promissor. Então, um estudo recente, publicado no ISW, tem um trabalho muito interessante que traz exatamente essa dimensão, de mostrar que, de um lado, a IA, na sua aplicação de combinação com drones, tal como e aplicação com machine learning, tem um futuro interessantíssimo, mas que nós ainda não estamos lá. E a guerra russo-ucraniana, ela traz essa dimensão muito clara em perceber que, enquanto Israel lança a mão sistematicamente de IA como um mecanismo para apoiar a tomada de decisão, tem, obviamente, problemas nesse sentido, na guerra russo-ucraniana, essa tentativa de combinação se dá no campo tático, essencialmente, na tentativa de combinação e automatização de plataformas não tripuladas, em que a capacidade dessa junção de robotização com inteligência artificial, que constitui, em grande parte, uma dimensão essencial de um mundo futuro com a demografia declinante, é um ativo profundamente relevante.
mas que não necessariamente substituem o fator humano. E, essencialmente, a pergunta de o que motiva o emprego da violência, o que motiva o lastro do objetivo político que o faz guerrear. Então, caminhando para as conclusões, alguns aspectos que nós podemos levar em consideração são perguntas do tipo: mesmo com lavanda, mesmo com gospel, mesmo com uma base de dados ricamente produzida por diversos mecanismos de coleta de inteligência, mesmo tendo agências de inteligência profundamente bem estabelecidas, ou se lembrarmos do antigo muro de Gaza, que era um muro altamente tecnológico, inclusive com torretas com ponto 50 automatizadas, entre outros fatores, a inventividade humana e a falha na avaliação estratégica de inteligência permitiu o fracasso no campo da segurança no 7 de outubro. Da mesma forma que o emprego de toda essa dimensão tecnológica parece não contribuir decisivamente para a produção daquilo que poderíamos chamar de vitória, ou qual seja esse parâmetro de vitória colocado no conflito israelo-palestino. Some-se a isso, no caso da guerra russo-ucraniana, com a margem de inventividade absurda, obviamente lastreada por institutos como o próprio Warner Rocks e os pesquisadores da Texas University, vem demonstrando que a taxa de inovação ucraniana, inclusive na área de IA e de automação, tende a ser maior do que a Rússia, apesar da Rússia conseguir produzir em massa tudo aquilo que a Ucrânia inicialmente traz como inovação. O que isso contribui para o resultado da guerra? Para o convencimento da Rússia de parar ou de retrair para o seu próprio território? São perguntas importantes, na perspectiva de entender um dado da história que é desalentador, que é basicamente a concepção de que a tecnologia não irá nos salvar, essencialmente. Não existe parafernália tecnológica que vá ser um multiplicador de forças úteis que vai permitir com que eu imponha a minha vontade contra o outro. Se as armas nucleares não são, por que a IA talvez seja? O que não quer dizer, obviamente, que ela não seja profundamente relevante. Então, nesse sentido, mesmo a evolução da inteligência artificial contemporânea, tendo aí aspectos de quase humanismo, não sei se os senhores já tiveram contato com o ChatGPT e os prompts de psicologia, ele serve quase como uma terapia, e tem sido usado sistematicamente com graves problemas para as pessoas usarem como terapeuta, não como o que era o meu diário, etc., mas com perguntas calcadas em escolas de psicologia, como o TCC, psicanálise, etc. Só que isso não faz tangenciar aspectos básicos da dimensão humana, como emoções, paixões, vontades, força de vontade, moral, entre outros fatores, que são elementos tecnicamente inatos da alma humana, o que em grande medida tornam ou criam óbices dessa conexão entre a IA e a dimensão humana da guerra, que é o fator essencial. Por isso, a gente caminha para o encerramento, lembrando de uma citação clássica do Clausewitz, em que ele afirmava que a guerra é o reino da incerteza. 3/4 dos fatores nos quais se baseia a ação na guerra estão envoltos em uma névoa de maior ou menor incerteza. E é necessário um julgamento sensível e discriminador, uma inteligência e habilidade para farejar a verdade. E essa frase ela é tão atual hoje, na perspectiva de que a inteligência artificial, apesar de ser um imperativo de nossos tempos e do futuro, não substitui o homem, o ser humano, como aquele que vai fazer esse julgamento e discriminação dos dados da realidade. Porque a realidade, não obstante seja quase com uma beleza matemática divina, ela é muito mais complexa do que equações podem mostrar. E assim, a gente vai encerrando a apresentação, convido os senhores a conhecer o grupo de pesquisa que eu coordeno, tem uma página no Instagram em que a gente tem reuniões abertas online. A gente sempre, quando possível, dialoga com os colegas do Minerva, aqui da SM, guiado pelo professor Sandro, que tem um trabalho belíssimo de divulgação dos estudos estratégicos de inteligência. E convido também os senhores a conhecer esse livro, Estratégia, Tecnologia e Inovação Militar, Horizontes para a Defesa no Brasil, publicado no recente ano, um livro gratuito,
só procurar na internet, baixar, posso depois fornecer um link. Tem até um capítulo do professor Sandro também no livro, voltado exatamente a tentar discutir essas questões entre tecnologia e estratégia militar. Assim sendo, agradeço imensamente a atenção dos senhores e a paciência dos colegas a ouvir e aguardo ansiosamente os debates no momento futuro. Muito obrigado. Do coffee break, mas a palestra é extremamente importante a partir do momento que, quando a gente fala da introdução de uma nova tecnologia em conflitos contemporâneos, existem certos ânimos que tendem a exacerbar o valor dessa nova tecnologia. Então, o sistema de sistemas, né? Então, a ideia na década de 80, 90, que a introdução de computadores, da informatização do campo de batalha, numa guerra centrada em redes, seria impulsionada por um sistema de sistemas, levando a um conhecimento dominante no campo de batalha e, portanto, uma superioridade total, no caso dos Estados Unidos, no campo de batalha. E você tem alguns defensores da Revolução dos Assuntos Militares, da Revolução dos Assuntos Militares baseada em informação, argumentando que essa superioridade informacional levaria à remoção da névoa da guerra, à remoção do atrito da fricção. São coisas que eu tenho certeza que o professor Sandro tem sentimentos específicos, visões a respeito. Inevitavelmente ele vai entrar nisso na palestra dele, mas é importante como, seja formatização, seja cibernética, seja agora a introdução da IA, como demonstrado em sua palestra, a guerra continua, o fenômeno humano continua um debate entre vontades e paixões. Clausewitz continua valendo até a última vez que eu chequei. Amém. Diante disso, pessoal, vamos fazer um breve intervalo de uns 10 minutinhos para avançar da hora, tá? Depois nós voltamos para a palestra do professor Sandro, ok? A maioria de nós aqui na escola, de uma forma ou de outra, já fomos submetidos ao professor Sandro, Eu brinco com isso porque o professor Sandro, ele é doutor aqui pela ICM. Ele, no primeiro ano de doutorado dele, eu estava no primeiro ano de mestrado. Nós fomos colegas de turma, que faz dele, além de muito mais velho que eu, um amigo também. Doutor aqui pela ICM, ele é professor também no nosso programa de pós-graduação em Ciências Militares, do Instituto Miramatos. Coordenador do MINER, nosso grupo de pesquisa em conflitos, estratégia e inteligência. Destaco que ele foi escolhido como professor emérito da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2023 e agora, em 2025, foi condecorado com a medalha do Marechal Tompovsky pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército. Também não vamos delongar no currículo, porque também é longo, e eu vou passar a palavra para ele agora. Bom dia, eu fico muito feliz de compartilhar uma mesa tanto com o Godinho quanto com o Augusto, que são dois amigos, e facilitaram muito o meu lado, especialmente porque eu fico agora muito tranquilo, porque eu sei que eu não vou falar a mesma coisa que eles vão falar, mas eles deram uma sólida preparação para aquilo que eu viria a tratar aqui. Então, eu não sou engenheiro, como vocês vão ver no meu currículo, eu não sou nem um cientista político, eu sou um historiador militar e uma figura que pensa a estratégia. E para pensar a estratégia, a gente está pensando na ponte que conecta política e guerra. E para isso é preciso entender muito bem o fenômeno bélico. Então, de saída, eu já lhes diria que a aplicação de IA, a aplicação de drones, de novas tecnologias, não muda aquilo que é a natureza da guerra. Não muda aquilo que, para que não me acusem de ser um clausewitsiano, embora disso eu seja completamente culpado, é aquilo que Tucídides diz: temor, honra e interesse. A natureza do ato de força que envolve violência não será mudada pela adoção desses sistemas. Talvez se torne mais sofisticado, dependendo do ponto de vista, talvez se torne mais interessante, dependendo de quem observa o conflito,
talvez se torne menos humano no sentido da insensibilidade relativa aos conflitos. Mas o fato é de que acreditar que a inteligência artificial é uma bala de prata é um pouco um fenômeno daquilo que tem sido chamado de, por alguns queridos amigos na Europa, especialmente Samuel Zilit e a Wittgenstein, de um pós-modernismo militar. Só que isso acaba sendo uma grande armadilha. E eu fico feliz que eu tenho nessa plateia civis e militares, porque aqui eu trago algumas reflexões sobre a influência que a IA traz e que eu não tenho visto debate sobre, que é justamente a figura de que um velho curso, favorito de alguns talvez aqui, que é a questão do comando de uma operação militar. É o comando de uma guerra. É a decisão do ato de força. Entretanto, a adoção de sistemas de inteligência artificial tem criado uma série de visões nas quais os problemas estratégicos estariam resolvidos. Ora, desde os ataques de quinta-feira, já era no Oriente Médio sexta-feira, eu tenho perguntado para vários contatos que eu tenho em Israel e vários contatos que estudam o Irã, qual seria aquilo que a gente na doutrina militar chamaria de um estado final desejado. E ninguém consegue me dar uma visão. Agora aparece uma resposta que seria talvez a tentativa de mudança do regime, através da eliminação de lideranças, através da eliminação dos ayatollahs, através dos ataques a várias figuras do Estado iraniano. Tudo bem, mas qual é o projeto para depois disso? Qual é a visão que se tem de um Oriente Médio? A gente não percebe nesse momento um grande desígnio para a região, fora a própria decisão tática de remover uma liderança, neutralizar uma liderança, matar uma liderança, a depender de como vocês observam esse conflito, sem um grande projeto político. E isso acaba sendo fomentado muito pelo fetiche da tecnologia. O Augusto falou um pouco nisso, e o capítulo que eu coloquei no livro, que ele muito bem organizou, é justamente que o fetiche da tecnologia não nos salvará. A gente está vendo com o Irã o que a gente viu na primeira fase da campanha da Primeira Guerra do Golfo, 1990-91, ou na primeira fase na campanha do Iraque de 2003, acreditando que se você removesse as lideranças do campo de batalha, você resolveria o problema da guerra. Bom, pergunte a qualquer soldado americano, especialmente os oficiais, até mesmo aqueles que passaram por essa escola, vindos do Iraque ou indo para o Iraque, se remover alguns ministros e generais iraquianos, resolveu o problema da guerra. Óbvio que não. Então, é importante, quando a gente olha para a questão da liderança, que nós tenhamos muita percepção exatamente do que é o ato do comando. O ato do comando militar, mas também o ato do comando político. Porque nunca se deve deixar de lado a visão de que a guerra é a continuação da política, a depender da tradução que vocês usam, com a mistura de outros meios, com a entremistura de outros meios ou por outros meios. Porque, senão, nós podemos ficar perdidos naquilo que é o grande oceano de informação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma célula de comando de uma divisão americana no Afeganistão. Essa divisão produzia em um dia algo equivalente a 1 terabyte de informação. Óbvio que muitos de vocês aqui estão fazendo curso de comando de Estado Maior, alguns já são do CPAX e por aí vai, sabem que, muito provavelmente, um general não teria a capacidade humana, porque nenhum humano vai ter a capacidade de lidar com 1 terabyte de informação por dia. E aí confia-se a sistemas de inteligência artificial a questão de colocar como eu posso resumir essas informações, como eu posso extrair aquilo que é o melhor. Entretanto, muito bem como o Augusto colocou aqui, e como a gente viu na simulação feita pelo Coronel Godinho, é preciso ter de vista o objeto político da força. Sem a visão do objeto político, a gente pode acabar se deixando levar pelo fetiche do tático operacional. E aí vocês vão ver exércitos que são especialmente e plenamente capazes na dimensão tática operacional, incapazes de produzir sucessos políticos. Os americanos ficaram, junto com
várias nações da OTAN e nações que nem eram OTAN, contribuintes de tropa, como a Ucrânia, por exemplo, no Afeganistão por 20 anos, no Iraque por quase 10 anos. E não conseguiram traduzir toda a sua capacidade tática operacional em um sucesso político. As operações israelenses na faixa de Gaza, no espectro da Operação Espadas de Ferro, desde 8 de outubro de 2003, não conseguem produzir um sucesso político, ao ponto de que diversos oficiais generais das Forças de Defesa de Israel já disseram muito claramente: não há como as IDF sozinhas resolverem o problema chamado Hamas, resolverem o problema chamado Jihad Islâmica Palestina, resolverem o problema chamado Brigada dos Mártires de Al-Aqsa. Então você pode ter o Lavanda, o Gospel, que a gente poderia traduzir como o Evangelho, você poderia ter o outro que está sendo utilizado também nessa operação, segundo alguns rumores, que é chamado Alquimista, ou ainda um que é chamado Poço da Sabedoria, que é um de fusão de dados, é onde todo militar e civil israelense pode, através de aplicativo, informar alguma informação que ele ache que é relevante para o curso de uma operação militar feita pelo Estado de Israel. Mas, no entanto, sem um projeto político claro, todo o uso da força acaba se tornando uma perda energética. E aí, se você tem uma perda energética, cabe a nós, nesse pequeno tempo que coloco para poder a gente ter uma boa fase de debate, tentar entender o próprio espírito do comando. Porque senão a gente vai acabar se deixando levar pelos GPTs da vida, mesmo que você tenha ferramentas profissionais. É muito interessante que o Augusto tenha lembrado a matéria do The Guardian, que se chama The Machine Did It Coldly, porque a máquina não tem a sensibilidade que nós temos, ela não tem um conjunto de paixões. Nós somos apenas variáveis no cálculo, variáveis que serão colocadas, consideradas ou desconsideradas. E muitas vezes há diversos casos, como o que das reportagens da revista Mais 972 de Israel, no qual, quando o sistema era carregado por uma consideração de direito internacional humanitário, de direito internacional dos conflitos armados, o próprio Lavanda, que é acusado de ser a grande máquina no sentido de desresponsabilizar pessoas, ele impedia a formulação de alvos e a preparação de missões de ataque. A preparação de missões de fogos, seja por artilharia, fosse por aviação. Então, nesse cenário, a inteligência artificial também acaba sendo uma desculpa aceitável por parte de algumas lideranças políticas para dizer: olha, veja, eu fiz o planejamento da operação, a IA disse para mim que era viável para que eliminar o comandante, por um exemplo, que é real e aconteceu, para eliminar o comandante daquilo que seria chamado de o batalhão do Hamas de Beit Hanun, que comandava algo em torno de 300 operativos ali do Hamas, para que eu eliminasse essa figura com uma missão aérea, eu vitimasse 40 civis na área. Então, é muito fácil, entretanto, nós temos que lembrar que a guerra é uma atividade humana com a decisão humana. É preciso fugir rapidamente de paradigmas que nos apontam a ideia de que sistemas de inteligência artificial que serão apoio à decisão desumanizarão a guerra. Pelo contrário, eles não desumanizarão a guerra. Eles aplicarão paradigmas prováveis de eficiência à guerra. Agora, a questão é: estamos decididos a termos perdas aceitáveis? Estamos decididos a tomar a decisão? Ou passaremos a bola política, no sentido da expressão, a dizer que foi um computador que tomou a decisão? E esse é o tipo de demanda que está diante de nós, porque senão nós não teremos a noção de todas as complexidades do comando de uma operação militar. Comando fardado, eu estou falando de um comando político, porque há a necessidade da decisão. Os bombardeios preparatórios para o dia D na França, para a invasão das 5 praias, envolveram uma campanha aérea estratégica de 3 meses e meio, feita pela Real Força Aérea Britânica e pela Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, que matou 50 mil civis franceses. Mas ali havia uma decisão política de custo-benefício. Eu vou vitimar essas pessoas, em compensação eu estou preparando a libertação desse território. Então, há aqui a consideração nesse sentido. E aqui há também o fato de que
todas essas tarefas de comando, que estão difíceis de que vocês possam ver no slide, são tarefas que um comando de uma operação terá de lidar diariamente. Desde a questão do suprimento logístico, da decisão de evacuação de soldados feridos, a mesma alimentação de uma população civil em sua zona de operações. Você vai ter que ser capaz de fazer isso. Isso a gente tem chamado na doutrina militar de multidomínio, muitas vezes, mas é a complexidade. A complexidade não é uma novidade dos nossos tempos. A gente poderia ir fazer um retorno ao passado, os historiadores são uma praga por isso, porque eu poderia colocar, por exemplo, as cartas trocadas pelo Legatus Legionis da 10ª Legião Fretense, numa região chamada Judéia, ou Palestina, que estava em uma operação de pacificação no ano 68 dessa era. Então, ele já reclamava com Roma da necessidade de alimentar a população civil que estava na sua área de operações. A complexidade é algo da guerra que sempre estará presente. A IA pode nos ajudar a tentar ter uma melhor visão clara? Sim, mas na visão de que ela é uma ferramenta do processo estratégico. Ela não pode ser a ferramenta como muitas vezes se coloca. A IA talvez seja para aqueles que são mais experientes, não mais velhos, mas mais experientes na seara do estudo da guerra, de que talvez elas sejam a nova buzzword, a nova mania do momento, tal como a gente falava das munições inteligentes na Guerra do Golfo de 1991. Tal como a gente falava das munições de precisão em 2003. E por aí vai. É preciso que olhemos sempre com um passo atrás, entendendo qual é o seu papel, então, no fenômeno da guerra, no fenômeno da visão, daquilo que é a liderança de homens e mulheres que estão treinados, preparados e equipados para levar violência a outros. Um exemplo disso é que, por exemplo, nos combates nos combates ocorridos entre Ucrânia e Rússia, no Oblast, na província de Kursk, por exemplo, os russos estabeleceram sistemas de IA para fazer com que pequenos robôs terrestres, pequenos drones terrestres atacassem posições ucranianas. Quando esses robôs eram destruídos pelas posições ucranianas, com fogo de armas leves, fogo de fuzis e por aí vai, ou mesmo de artilharia, aquelas posições eram identificadas e aquelas posições sofriam um ataque de humanos, sofriam um ataque de grupos e destacamentos que seriam chamados de Sturmzi, que seriam grupos de assalto russos a essas posições, normalmente grupos feitos com pessoas que foram recrutadas no sistema prisional russo, que agora virou uma prática feita pelos dois lados. Então, aqui a gente tem visto o proveito de um sistema em essa questão. E é importante que a gente tenha isso em vista porque esse fenômeno é um fenômeno que muitas vezes a IA poderá não reduzir a fricção, mas aumentá-la, como é e a fricção talvez num nível mais estratégico, como é o que a gente tem visto com a adoção do Lavanda e de outros sistemas, tanto por Israel quanto pelo JADC2 dos Estados Unidos, que é a ideia de um sistema que seja capaz de fusionar todos os dados de todas as forças armadas americanas. Aqui, então, é preciso ter a visão disso porque, diferente do desafio que comandantes tinham até as grandes guerras mundiais de obter a informação e decidir com pedaços de incerteza, agora a incerteza tem uma nova faceta, que é o de afogar-se no oceano de dados. E aí a gente vai ter que, talvez, recuperar o senso de autonomia, não de máquinas, mas de comandantes. Comandantes do terreno, talvez através da ideia da Auftragstatik, ou seja, da missão comando, talvez pela ideia de entender que o fetiche do controle completo do campo de batalha e do microgerenciamento acabará sendo contraproducente. Um exemplo muito claro disso, para que os senhores tenham uma ideia, é que há 3 semanas atrás nós tivemos a nova promoção de generais na Ucrânia e talvez o melhor general ucraniano dessa guerra, depois do Valery Zaluzny, que agora é embaixador ucraniano no Reino Unido, que é o Mikhail Drapati, e que era o comandante de forças terrestres, decidiu pedir demissão depois de 2 eventos. Um que foi um ataque russo a um centro de treinamento, e o segundo é que ele várias vezes foi bypassado pelo comandante em chefe, o Alexander Sirski, ou mesmo pelo presidente Zelensky,
que, vendo publicações em rede social, ligavam diretamente para comandantes no campo de batalha para tentar intervir nas ações desses comandantes. Quando eu falo em comandantes, eu estou falando em comandantes de batalhões ou mesmo comandantes de companhia. Ali ele entendeu que, por mais que a Ucrânia tenha uma centena já apurada de sistemas de inteligência artificial em apoio à decisão, o Gogol é apenas um deles, como a gente pode ver, mas aqui não há, talvez, resguardo ou posição segura contra a lidar com a ferramenta do humano, que talvez seja o sistema de maior imprevisibilidade presente no campo de batalha. Então, cabe a nós examinar todas essas grandes novidades e capacidades com um senso crítico, de maneira sóbria, para que a gente possa, então, entender isso. E aí, talvez, para que tenhamos um bom debate, eu lembro muito de um autor de ficção científica que eu gosto muito, William Gibson, que é autor de uma trilogia, um dos principais autores do movimento cyberpunk, com uma frase que ele gostava muito de dizer, que é: o futuro já chegou e talvez só não esteja propriamente distribuído. Então, o meio de conhecimento, meus caros, procuremos distribuí-los. Agradeço muito, aqui fica meu e-mail e um QR Code para vocês acessarem os perfis do grupo de pesquisa que tenho a honra de liderar, e fico à disposição para os debates. Muito obrigado.